Fala, Gabeira! Olá, o podcast dessa semana é sobre a manifestação em São Paulo a favor do Bolsonaro. Muito se falou sobre isso, mas eu acho que talvez valha a pena apresentar uma visão minha, porque eu não a vi nas muitas interpretações que saíram por aí. Foi uma grande manifestação, mesmo com esse debate sobre o número, se eram 200 mil, se eram 700 mil, aqueles que avaliam por baixo consideram que foi uma das maiores manifestações dos últimos tempos, possivelmente uma das maiores depois daquelas manifestações pelo impeachment. Na verdade, ela foi mais do que uma grande manifestação. Ela foi também para São Paulo uma espécie de um mega evento de turismo. Os hotéis ficaram cheios, também os restaurantes ficaram cheios. A cidade, de uma certa maneira, se aproveitou também financeiramente desse movimento político. Grande parte das interpretações, aliás, eu concordo com elas, afirma que a manifestação a favor do Bolsonaro não altera a sua situação jurídica. É verdade. Concordo aí sem problema. Grande parte das interpretações afirma também que a proposta que ele apresentou de anistia é uma proposta que não tem viabilidade a curto e a médio prazo. Eu também concordo. Mas a nossa concordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há o que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. Né? O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. E isso é um dado importante. Como que uma pessoa tão desgastada através da imprensa e pela pressão das instituições continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão, porque é uma parte dos apoiadores de Bolsonaro momentâneos que pode ser eventualmente convencida a mudar de caminho. Agora, para convencê-la a mudar de caminho, é preciso que realmente haja uma melhora na política, é preciso que haja uma melhora no Supremo Tribunal Federal e uma melhora também na cobertura da imprensa. Essa é a minha posição. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil e também considera que a carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Né? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional. Hoje o blogueiro já tem 1 milhão de seguidores, graças, parcialmente, à Polícia Federal brasileira. Também queriam que o Bolsonaro fosse depor um inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo que ele teria incomodado. Com seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Ora, o Bolsonaro estava doido para ir depor sobre isso, porque ele acha que ia revelar
que ele está sendo, de uma certa forma, perseguido. Então, é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu digo atenuado porque essa semana também eu escrevi um artigo mostrando que é difícil quebrar o processo de polarização no Brasil. Ele não depende tanto da nossa vontade, mas ele também é fruto de um processo muito presente, que é o fato das redes sociais serem o espaço predominante do debate político. E elas conduzem de uma forma irresistível à polarização. Portanto, eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo e você pode corrigir ao longo do caminho erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Da mesma maneira, eu acho, né, que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para praticamente anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de leniência no período da Lava Jato. Essas empresas usaram a corrupção, essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram, e, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas das suas multas. Primeiro a JF e depois a ex-Odebrecht. E eu fico impressionado, porque agora o Supremo vai julgar todos, vai levar a julgamento muito rapidamente todos os processos de leniência que foram assinados naquela época, porque as empresas não querem pagar. E o mais interessante é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda, pela extrema esquerda não, mas pela esquerda mais radical, o PSOL, o PDT. Eles entraram na justiça querendo que essas empresas não pagassem a sua multa. Então eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Tanto que uma organização de aposentados já entrou na justiça questionando esse perdão da dívida da JF. Então, é um país, realmente uma jabuticaba brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, ou trabalhando para perdoar multas de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão que dependem enormemente desse dinheiro para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas, somadas, e há muitas que eu não menciono aqui, eu não quero fazer um apanhado desse processo, essas coisas todas fazem com que, não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet, mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo que está aí, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições, com o governo, com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa e até com a academia. Eu acho que valia a pena a gente pensar nisso nesse ano em que o Trump vai ser candidato nos Estados Unidos e reaparece como favorito. Nós corremos o risco também da direita reaparecer em 26 como favorita de novo e a gente não saber por que isso aconteceu.